Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês de um assunto que certamente será edificante, né? Pelo menos eu espero. É... Como você viu aí no título do vídeo, a gente vai falar sobre cosmovisão. E a gente vai falar sobre esse assunto ao longo de algumas semanas, né? As próximas semanas, as próximas terça-feiras, eu vou estar aqui tratando desse assunto com vocês. Esse é um assunto que está bem na moda, né, ultimamente. A palavra ela é um tanto chamativa e talvez possa parecer que é um tipo de modismo falar disso, mas não é essa a intenção, obviamente, né? Cosmovisão é um tema muito importante da gente tratar, né? É um tema que faz muita diferença na maneira que nós vivemos a nossa fé, nós pensamos a nossa fé, né? E faz muita diferença também na maneira como os cristãos podem ser relevantes culturalmente, né? Adentrando nas várias áreas da cultura. É muito importante a gente entender bem cosmovisão para isso. Então, é um assunto que a gente precisa tratar por ser muito importante. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. A gente vai, nessa aula, definir cosmovisão. É muito importante, antes de tudo, né, a palavra ser bem definida, o que a gente quer dizer quando diz cosmovisão. A gente precisa definir muito bem. Então essa aula vai ser um pouco técnica, né, por conta desse esforço em dar uma boa definição. E então eu peço a vocês, né, a paciência, atenção para a gente estar entendendo aqui. Vou tentar ser o mais claro possível, obviamente, mas assim, talvez cobre um pouco de atenção, um pouco de esforço para entender todos os conceitos aqui, né? E a partir das outras aulas eu imagino que a coisa fique mais leve, já que a gente vai entrar, falar da cosmovisão cristã especificamente, então a gente vai entrar em assuntos que já são mais próximos, né, da nossa realidade, a gente vai ver muitos textos bíblicos, enfim. Então vamos começar. O que é uma cosmovisão? Basicamente, uma cosmovisão é uma forma de enxergar a realidade. É uma espécie de interpretação que a gente faz do mundo. A ilustração consagrada desse conceito é a dos óculos. Cosmovisão é a lente por meio da qual vemos o universo. A visão de uma pessoa é profundamente influenciada pelas lentes que ela usa. Dependendo do formato e da cor, seja côncavo ou convexo, seja vermelho ou amarelo, o mundo parecerá completamente diferente. A relação entre cosmovisão e interpretação ela é estrita, ela é muito íntima. Talvez sejam duas faces da mesma moeda. Uma coisa é o fato bruto da realidade, uma coisa que você tem ali, o fato bruto. Outra coisa é a interpretação que fazemos desse fato, né? É o fato mediado pela nossa interpretação ao momento que nós o observamos, né? Cada acontecimento na vida, cada fenômeno observado, cada fato constatado passa pela interpretação dos indivíduos que têm essas experiências. E é justamente a cosmovisão de uma pessoa que define a sua interpretação do mundo. Cosmovisões são universais, é muito importante entender isso. O que significa que elas são universais? Todas as pessoas têm uma, e elas são moldadas ao longo da história de cada indivíduo. Além disso, elas são, outro motivo por elas serem universais, elas são totalmente abrangentes, ou seja, elas têm implicações para toda a extensão da realidade. Essa talvez seja a coisa mais importante que eu quero que você entenda aqui na definição de cosmovisão, que a cosmovisão ela é totalmente abrangente, se aplica a todas as áreas, a toda a extensão do cosmos. As cosmovisões elas são como interpretações que unificam todos os particulares. Você tem detalhes, dados particulares no universo, só que a sua interpretação do mundo, sua cosmovisão, ela pega esses dados e unifica num todo coerente, né? E isso significa que essa cosmovisão, essa interpretação, influenciará a maneira como a pessoa enxerga qualquer coisa. Todas as grandes áreas da filosofia, metafísica, epistemologia e a moral, né, moral e estética, todos os desdobramentos de uma teoria política, as dinâmicas sociais, a arte, o entretenimento, a religião e a ciência, todas as coisas estão contidas no micro-universo mental e fiduciário de cada indivíduo e são interpretadas de acordo com ele. Fiduciário,
caso eu usei uma palavra difícil, mas vem de fé, né? Estou querendo dizer que dentro do micro-universo mental e da convicção de fé de cada indivíduo, você tem a interpretação do universo influenciando isso, certo? Então, sendo uma cosmovisão tão essencial a um ser humano, uma coisa que a gente realmente não consegue fugir, os cristãos não podem evitar o fato de que possuem uma. Não tem como evitar. Todos os cristãos têm uma cosmovisão. A grande questão é se essas lentes por meio das quais eles enxergam o universo, os cristãos, são adequadas ou não. Daí a importância de formar uma cosmovisão cristã. Né? Mas antes de tudo, a gente precisa responder a seguinte pergunta: é possível uma cosmovisão cristã? E aqui as coisas vão ficar interessantes. Né? É muito comum os cristãos pensarem que a fé cristã tem aplicações muito limitadas para a realidade. Muitos acreditam, mesmo sem se dar conta, né, de que estão confessando isso, né, que o cristianismo fala apenas de uma salvação individual e que Cristo veio ao mundo somente para nos levar a um outro mundo. Ou que a Bíblia fala apenas de uma conduta moral que o indivíduo deve ter sobre os pecados a se evitar ou sobre a devocional diária que todo cristão deve fazer. Porém, apesar do cristianismo falar dessas coisas, isso não é tudo. Muito pelo contrário, o cristianismo é sim uma cosmovisão. O que significa que é uma cosmovisão, como eu já falei? Significa que o cristianismo é uma interpretação totalmente abrangente da realidade. A visão cristã de mundo tem implicações para cada aspecto da criação de Deus. E quando eu coloco criação de Deus aqui, eu já estou pressupondo a cosmovisão cristã, né? Mas vamos seguir. Né? Agora vamos para os textos bíblicos para justificar, né, o estudo de cosmovisão, para justificar justamente a aula que eu estou dando. É importante ver os textos bíblicos para mostrar que como os cristãos devem ter sim uma cosmovisão cristã moldada a partir da Escritura. Né? Em Romanos 12:2, é um texto muito famoso, né? O apóstolo Paulo ordena que os cristãos não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Rejeitar as cosmovisões mundanas e se adequar à maneira cristã de enxergar a realidade é uma ordem bíblica, é o que Paulo, é o que Deus, por meio de Paulo, ordena que os seus filhos façam. Isso vai muito além de uma responsabilidade pessoal, pois é também verdade pública. Isso não é uma coisa que a gente só assume como verdade para nós e a gente vive a nossa vida. Não, a gente precisa afirmar isso publicamente. Olha só o que Paulo afirma lá em 1 Coríntios 10:5. Esse texto é fantástico. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Como a gente faz isso se não proclamando a cosmovisão cristã publicamente, se não entrando em todas as áreas da realidade, influenciando essas áreas através de uma cosmovisão cristã? Cristo é Senhor não apenas da mente dos cristãos, segundo esse texto, né? Mas de todas as mentes. Mais do que isso, o que nos leva ao próximo ponto. Cristo é Senhor sobre todas as coisas. E agora eu quero falar sobre o senhorio de Cristo, que é totalmente abrangente também. Não só esses textos falam de nós pensarmos de forma cristã, né, e proclamar isso publicamente, como o próprio senhorio de Cristo justifica uma cosmovisão cristã, porque o senhorio de Cristo é totalmente abrangente. Olha lá o texto famoso de Colossenses 1:15-20. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Criação e redenção, nesse texto, são centralizados na pessoa de Jesus e são declarados como absolutamente abrangentes, pois em Cristo foram criadas todas as coisas, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto a criação, Deus cria todas as coisas, quanto a redenção, Deus reconcilia todas as coisas, são absolutamente abrangentes. Veja como a visão, o cristianismo, o pensamento cristão, ele se aplica a todas as áreas da realidade. Isso eu estou falando justamente para provar como
é possível ter uma cosmovisão cristã, né? Porque o cristianismo se aplica a todas as áreas, não a áreas específicas da vida, né? Somente espiritualidade e carnalidade, secularidade é outra coisa. Não, é tudo, porque Deus é criador de tudo e Deus é redentor de tudo, né? E não só isso, como a importância da gente ter a cosmovisão para proclamar isso publicamente. Olha essa frase de Abraham Kuyper, que fantástica. Não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Olha só que coisa linda. Essa frase é muito famosa de Abraham Kuyper e mostra esse caráter abrangente do senhorio de Jesus Cristo. Fica evidente, portanto, que as escrituras não se limitam a assuntos espirituais, sem aplicação nenhuma para assuntos mundanos. Muito pelo contrário, Cristo é Senhor sobre tudo e o cristianismo tem implicações para todas as coisas. Como diz Nancy Pierce, temos de insistir em apresentar o cristianismo como uma cosmovisão abrangente e unificada que trata de todos os aspectos e áreas da vida e da realidade. Não é somente verdade religiosa, mas verdade absoluta. Isso que é o cristianismo, isso que é a fé que você professa. Você, cristão, você, meu irmão em Cristo, essa é a fé que você professa, que se aplica a todas as áreas da realidade. Agora a gente vai dar uma definição de cosmovisão especificamente cristã, né? A gente já falou o que é cosmovisão, eu não entrei muito em detalhes. Existe uma longa tradição, uma longa história de vários autores que dão definições diferentes e isso seria muito maçante de falar aqui, eu achei que não seria útil, mas dessa forma básica eu acho que é suficiente, né? Da gente entender a cosmovisão como uma forma de enxergar a realidade, isso é bem básico, mas também como uma espécie de interpretação do mundo, né? Aquilo aquela interpretação que unifica todos os particulares num todo coerente, né? É um tipo de mapa, sabe? É um tipo de mapa da realidade. A cosmovisão é como se fosse um mapa mental da pessoa e onde ela tem uma visão abrangente, né? E panorâmica do que é toda a realidade, né? Essas ilustrações são boas, a ilustração do óculos é perfeita, ela ficou consagrada mesmo. Quando a gente fala de cosmovisão, é como se a pessoa tivesse um óculos olhando o mundo através dele, né? Enfim, eu tratei desse conceito de forma bem básica, mas agora eu quero aprofundar na definição, mais especificamente a definição cristã de cosmovisão, né? Eu acho útil a gente aprofundar mais essa questão, né? Quando eu falo de definição cristã, é porque a nossa definição de cosmovisão é influenciada pela nossa cosmovisão, né? Isso dá uma certa circularidade que é um pouco desesperadora, né? Mas eu não vou aprofundar nisso, né? A questão é que a maneira como você já enxerga o mundo vai influenciar a maneira como você interpreta o conceito de cosmovisão, né? Então nós, como cristãos, pensando o mundo de forma cristã, temos uma forma de enxergar o conceito de cosmovisão. E aí é isso que eu quero tratar aqui, né? Existe um autor importante nesse assunto de cosmovisão chamado James Sirr. Ele escreveu o livro que talvez muitos de vocês conheçam, que é O Universo ao Lado. Esse livro é muito conhecido em assuntos de cosmovisão, né? É um livro que eu não li ainda, mas é um livro que trata mais de cosmovisões do que de cosmovisão especificamente. Ele vai tratar em cada capítulo sobre uma cosmovisão específica. Vai falar do cristianismo, do naturalismo, do deísmo, enfim. Só que ele escreveu um outro livro onde o nome dando nome ao elefante. Nesse livro ele se propõe a definir mais precisamente o que é a cosmovisão. A proposta do livro é justamente essa: definir cosmovisão. Ele dá uma definição cristã, né? Já pressupondo a cosmovisão cristã, ele dá uma definição cristã desse conceito, né? E a definição dele para mim é a melhor, é muito boa. Veja bem o que ele diz. Preste atenção, ó. Cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma história com E, tá? Ou num conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, que sustentamos consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade, que fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos.
Essa é a definição de cosmovisão desse autor, né? E aí eu quero tratar mais profundamente dessa definição aqui, né? E tratar de alguns conceitos interessantes que ele trata, que é importante a gente ver para poder entender bem essa definição. Em primeiro lugar, ele diz: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então a primeira coisa que a gente precisa ver aqui é o conceito de coração. O que ele está querendo dizer com o coração aqui? Ele está usando aqui o conceito bíblico de coração. Esse conceito é muito importante a gente entender, né? Para entender qualquer área do cristianismo, a gente precisa entender bem o conceito bíblico de coração. Olha só o que Tim Chester diz sobre essa ideia. A cultura ocidental usa o coração para fazer referência às nossas emoções. Mas na Bíblia, o coração representa meu eu essencial. Sinto com meu coração, mas também penso com meu coração. Eu temo, espero, amo, anseio, decido com meu coração. Aonde meu coração vai, meu comportamento segue. Veja como o conceito de coração na Escritura ele é muito mais fundamental. Como o Tim Chester diz aí, normalmente, entendemos coração como a sede das emoções e dos afetos. Compreendemos esse termo de forma muito romântica. Mas quando esse termo é usado na Escritura, o sentido é mais abrangente ou mais fundamental. Coração é o centro do indivíduo, é como a raiz de quem o ser humano é. Todos os aspectos de uma pessoa são definidos pelo seu coração. O coração é, portanto, o elemento definidor central da pessoa humana. Em Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras versões fala que dele procedem as fontes da vida. Olha só como o coração sendo a fonte de onde brota toda a vida do ser humano. É o coração que governa cada aspecto da vida do indivíduo. E por isso ele é o centro religioso de uma pessoa. Olha só, agora eu já estou pulando para a ideia de religião, né, de compromisso religioso. Aquilo em que o coração de uma pessoa está repousado é o que essa pessoa adorará. Como Jesus diz: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É por isso que na definição o autor também fala de compromisso, é um compromisso. Onde o seu coração está repousado é aquilo que você se comprometerá. Não há dúvida de que a orientação do coração de um indivíduo influenciará profundamente a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Se o coração é tão fundamental e influencia todas as áreas da vida do indivíduo, é justamente isso que vai influenciar a forma de pensar, o pensamento, e a forma de agir, a conduta. E é por isso que a definição cristã de cosmovisão identifica esse conceito como um compromisso, uma orientação fundamental do coração. A pessoa enxerga o mundo a partir daquilo que ela adora. Então a gente está falando de religião. E todas as pessoas adoram alguma coisa. A religião é uma característica fundamental da humanidade. Pode não envolver ritos e cultos, é importante entender isso. Nem sempre a religião, na definição que eu estou dando aqui de religião, ela envolve ritos e cultos, Mas todos os seres humanos têm um tesouro em que o coração está repousado, seja o Deus verdadeiro ou um ídolo qualquer. Isso significa que ateus são religiosos, porque ateus colocam a esperança da sua vida, repousam o seu compromisso de coração em alguma coisa que não é o Deus verdadeiro. No primeiro capítulo de Romanos, Paulo fala que Deus se revela claramente na criação. Você pode ler lá, a partir do versículo 18, dizendo que Deus se revela claramente por meio das coisas criadas. Porém, as pessoas suprimem a verdade pela injustiça e rejeitam o Deus que se revela. É isso que Paulo está dizendo lá em Romanos 1. O curioso desse texto é que essas pessoas não param de adorar. Apenas trocam um objeto de adoração, a criatura, ao invés do Criador. Esse ponto é muito importante, que guiará toda a nossa compreensão desse assunto. É muito importante entender isso, porque esse é o ponto fundamental. A definição de cosmovisão cristã precisa estar fundamentada nisso, na orientação do coração do indivíduo. É um compromisso religioso. A partir daí, do seu compromisso religioso, daquilo que a pessoa adora, que ela vai interpretar o mundo. É isso que vai influenciar a sua forma de pensar e a sua forma de agir. Muitos identificam a cosmovisão como um conjunto de pressuposições ou como uma metanarrativa. Eu vou explicar o que é metanarrativa, mas o autor lá, o James Sir, naquela definição, ele diz história. Porém, identificá-la como uma orientação do coração, como um compromisso religioso, é teologicamente mais consistente. Ou como James Sir diz lá na definição, essa cosmovisão
esse compromisso, essa orientação do coração, ela pode ser expressa como um conjunto de pressuposições ou como uma metanarrativa, mas ela não é isso. Ela, na verdade, é uma orientação do coração, um compromisso do coração. Mas agora eu preciso explicar para vocês o que é pressuposição e o que é uma metanarrativa, justamente porque esse compromisso religioso ele pode ser expresso dessas duas formas. Então vamos ver o que é cada um desses conceitos. O que é uma pressuposição, o que é uma metanarrativa. Vamos lá, conjunto de pressuposições. É interessante dar atenção para o fato de que uma cosmovisão pode ser expressa como um conjunto de pressuposições. Isso porque os cristãos modernos tendem a um terrível anti-intelectualismo. E quando falamos em pressuposições, levamos o rumo da conversa para o reino do pensamento teórico. Essa dicotomia fé versus razão é realmente uma pena, é triste. A gente já citou os textos de Romanos 12, 2 e os textos e o texto de 1 Coríntios 10, 5, né, que falam da gente, de algo a respeito da mente, né? Mas vale aqui mais uma citação que é muito importante para demonstrar como a gente precisa ter uma intelectualidade cristã, né? Como o cristianismo se aplica para a intelectualidade do indivíduo também. Olha só o que Jesus fala em Marcos 12, 30. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Olha só o que o texto diz. Todo o seu entendimento. Devemos amar a Deus com o uso da nossa mente. Algum dia na sua vida cristã, você já pensou em santificar a sua mente? Quando eu falo santificar a sua mente, não estou falando simplesmente no que você imagina, né? Porque às vezes a gente imagina muitas besteiras. Mas santificar a mente no sentido racional, santificar a sua intelectualidade, santificá-la para Deus, separá-la para Deus, né? Tanto pessoas que não têm uma certa preguiça, né, de trabalhar o raciocínio, precisam atentar para isso que eu estou falando, mas também as pessoas que estão trabalhando isso, que às vezes estão numa faculdade, que estão estudando, elas precisam santificar a mente para pensar e raciocinar de forma cristã, né? Mas vamos lá, o que significa pressuposição? É isso que a gente está tratando aqui. Esse é o assunto. Eu dei uma divagação aí para falar da intelectualidade, mas agora eu quero definir para vocês pressuposição. Segundo o glossário do livro Filosofia, um guia para estudantes, de David Nagel, pressuposição se refere ao que é postulado de forma subjacente e prévia. Eu vou explicar melhor isso, tá? Desculpa, tá? Eu vou explicar melhor isso. Mas eu gosto nessa definição desse glossário, o que ele vai falar logo em seguida. Uma ilustração muito interessante. Pressuposições são os trilhos sobre os quais o trem dos pensamentos corre, não raro ocultos e presumidos. Essa é uma ilustração interessante. Mas vamos lá. As pressuposições são aquelas afirmações que assumimos como verdade sem provar. É simplesmente isso. São as crenças básicas que antecedem qualquer reflexão teórica ou engajamento científico. Na verdade, quando você reflete teoricamente sobre algum assunto, você faz isso baseado nas suas pressuposições. Quando você vai se engajar cientificamente, quando você vai fazer algum procedimento científico, botar alguma coisa no laboratório para fazer algum estudo, você está fazendo isso com base nas suas pressuposições, né? É um conceito bem próximo de axioma. Eu sei que não deve ajudar muito falar de axioma, tratar axioma aqui, né? Mas enfim, não se atentem a essa palavra, né? A ideia é que pressuposição é uma coisa que Euclides faz no seu livro Os Elementos, né? Para quem não sabe, Euclides de Alexandria é um matemático que viveu nos séculos 4 e 3 a.C., aproximadamente, e escreveu um dos maiores tratados da geometria de toda a história, né? Intitulado Os Elementos. A geometria que você aprendeu na escola, no ensino fundamental, ela é a geometria euclidiana, né? Toda aquela coisa que você aprende sobre num ponto passam infinitas retas, em 2 pontos passa apenas uma reta, né? Aquelas demonstrações da soma dos ângulos internos de um triângulo ser igual a 180 graus. Isso tudo é de geometria analítica, né? Desculpa, geometria euclidiana, né? E aí o que Euclides faz nesse livro Os Elementos? Euclides apresenta um enunciado supostamente verdadeiro e depois confirma com uma demonstração. É isso que ele faz, ó. Enunciado 1. Aí ele vai lá e começa a fazer uma afirmação, né, a respeito de matemática, de geometria.
E aí depois ele demonstra esse enunciado. E aí depois ele dá outro enunciado e demonstra também. Então, os elementos é só isso. Um enunciado e uma demonstração. Enunciado e demonstração. É isso o livro inteiro. Só que aí, logo no início do livro, antes de começar tudo, ele apresenta 23 definições. Ele define o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um espaço. E a definição de ponto dele é muito bonita. Eu acho muito elegante a definição de ponto dele. Ele diz que ponto é tudo aquilo de que nada é parte. Olha só que definição bonita, né? Reflete sobre o que eu falei. Ponto é tudo aquilo de que nada é parte. Reflete sobre isso, escreve num lugar e fica refletindo para você ver como faz sentido definir ponto dessa forma. Mas enfim, sem devagar, vamos seguir. Depois de estabelecer 23 definições, ele estabelece 5 postulados e 9 noções comuns, que formam o seu conjunto de pressuposições. É aqui que a gente está interessado, né? É aqui que Euclides vai nos ajudar para o assunto que está em questão. Essas pressuposições são as afirmações que ele assume como verdadeiras sem apresentar nenhuma prova anterior. E a partir delas, Euclides será capaz de desenvolver qualquer demonstração dos enunciados que ele apresenta no decorrer do livro. Os axiomas, as pressuposições, são seus pontos de partida, né? Quer ver um exemplo? Como eu falei, um ponto passam infinitas retas. Isso é um pressuposto, você não consegue provar isso. Mas é meio óbvio, sabe? É uma coisa que você admite como verdade. Ou, entre dois pontos, só se passa uma reta. Ele não prova isso. Esse é um dos postulados de Euclides. E isso ele usa como verdade para conseguir provar pelo menos o primeiro teorema, né? O todo é maior que as partes. Isso é óbvio. Você não consegue provar, mas você assume como verdade parte disso. Isso é a ideia de pressuposição. É a ideia de que são aquelas afirmações que você assume como verdadeiras sem provar, como eu já falei. É o ponto de partida de qualquer reflexão, né? É fácil ver como as pressuposições são necessárias em qualquer tipo de argumentação. Se fosse necessário provar toda e qualquer afirmação, o conhecimento simplesmente não seria possível. Veja bem, eu dou a afirmação X para você. Vamos lá, pensa comigo. Eu te dou uma afirmação X, eu digo X. E aí demonstro X com Y. Mas Y não foi demonstrado. Entende? Eu digo X, eu quero demonstrar X, demonstro com Y. Mas Y não foi demonstrado. Como é que eu sei que Y é verdadeiro? Então eu demonstro a demonstração, né? E aí apresento a demonstração Z para Y. Então agora, eu disse X, demonstrei X com Y, mas eu preciso demonstrar Y também. Então eu dou Z para demonstrar Y. Mas Z também não foi demonstrado. Vê como esse processo vai retrocedendo infinitamente, ad infinitum, né? E se ele retrocede infinitamente, ele não tem um primeiro elemento. Se não tem um primeiro elemento, um ponto de partida, não tem nenhum elemento, sabe? Então você não tem como conhecer se você não tem um ponto de partida, o lugar da onde você parte, né? Sendo assim, é necessário esse conjunto de afirmações que são assumidas sem prova antecedente, um fundamento a partir do qual o edifício do conhecimento será edificado. Esses são os chamados axiomas, mas aqui eu estou chamando de pressuposições, né? E veja como a fé é a base do raciocínio, certo? Porque a pressuposição você assume por fé, você não prova, né? Então é da fé, é a fé que é da onde está baseado o raciocínio, né? Então vamos lá. Uma cosmovisão pode ser expressa como um conjunto de pressuposições, né? Espero que a definição de pressuposição tenha ficado clara. É importante frisar que essas pressuposições, de acordo com a definição que a gente viu lá anteriormente, vamos lembrar da definição, podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, e sustentadas consciente ou subconsciente, consistente ou inconsistentemente. É isso que o Searle diz lá na definição, né? Essa é a natureza de uma cosmovisão. O compromisso nem sempre é com a verdade, olha só que interessante, mas com o alvo da adoração do indivíduo. É lógico que nós, como cristãos, acreditamos que adoramos a verdade, né? Mas o compromisso religioso do indivíduo, às vezes, é simplesmente com o seu compromisso mesmo, com o objeto de adoração. E ele não está, muitas vezes, preocupado se as pressuposições dele são verdades, mas ele, a partir daquilo ali, vai pensar todas as coisas, entende? E é aí que nós, como... na nossa tarefa pública de apresentar o cristianismo, devemos apresentar a verdade das nossas pressuposições.
né? A verdade do cristianismo como a pressuposição verdadeira, né? E aí a gente... uma reflexão interessante aqui é que uma boa maneira de julgar uma cosmovisão é analisar a coerência interna que há no sistema de pensamento, isto é, no seu conjunto de pressuposições. Será que daquelas pressuposições, as conclusões que vêm em seguida, né, o edifício que está sendo estabelecido em seguida, ele é coerente, ele é consistente? Será que você chega em conclusões que não batem, né? Isso é uma boa maneira de julgar pressuposições, né? Porque pressuposições que são verdades que você assume, como é que você julga elas? Você não consegue prová-las, mas será que elas, como fundamento de conhecimento, estão chegando a conclusões inconsistentes? Isso é uma boa forma de julgar pressuposições, né? Mas não só isso, né? Não apenas a consistência teórica relevante, mas também a consistência prática. Será que é possível você viver de acordo com o seu conjunto de pressuposições, de acordo com os conjuntos de afirmações que você assume sem provar? Vamos para alguns exemplos aqui, né? Os cristãos pressupõem que existe um Deus e que o universo foi criado por ele. Essa é uma pressuposição cristã. A gente não prova isso, a gente assume como verdade e vive a nossa vida a partir dessa pressuposição, né? Esta afirmação, Deus existe ou criou todas as coisas, expressa uma crença básica de qualquer cristão e influencia profundamente sua interpretação da realidade, como temos falado. Agora, o mesmo acontece com um naturalista. O que é um naturalista? O naturalista é a pessoa que pressupõe o universo como um sistema fechado, onde todo evento que ocorre pode ser explicado por causas naturais. O naturalista é aquela pessoa que nega que existe qualquer coisa que transcenda essa realidade física, material, né? Ele nega o transcendente de todas as formas, né? Tudo que existe é espaço, tempo, matéria e energia. Não há lugar para a transcendência. Tudo veio de uma substância impessoal, espontaneamente, sem nenhum propósito. Essa é a cosmovisão de um naturalista, e isso ele assume sem provar, né? Cientistas se gabam de que essa visão de mundo é absolutamente racional e encurralam os cristãos exigindo provas de que Deus existe. Mas me permita me perguntar, alguém por acaso já provou que não existe nada além da realidade física? É pressuposto de qualquer jeito. Veja como isso exemplifica a ideia. Ele está pressupondo isso, né? Não tem como escapar. Cabe a nós avaliar qual dos dois sistemas de pensamento é mais coerente. E, além disso, se é possível vivê-los na prática. O naturalista vai dizer que não existe propósito para a existência, né? Ele não consegue derivar moralidade a partir de uma origem impessoal, mas ele vive a sua vida como se as coisas fossem verdade, né? Ou seja, ele é inconsistente, né? Essa é uma boa forma de julgar pressuposições, julgar cosmovisões, né? Veja que essas cosmovisões estão sendo expressas nesse conjunto de pressuposições, nesse conjunto de afirmações, né? Enfim, espero que tenha ficado claro, né? O conceito de pressuposições. Lembrando que é possível expressar uma cosmovisão a partir dessas afirmações, né? E é aí que a teologia sistemática é muito importante, né? Porque a teologia sistemática é justamente essa organização da fé cristã em afirmações, né? Deus existe, e aí o que é Deus? Aí tem os atributos de Deus e tal. Você tenta organizar a fé cristã em grandes temas, né? Um livro de teologia sistemática importante para isso do Franklin Ferreira e Alan White, teologia sistemática. Do Franklin Ferreira e Alan White. É uma teologia sistemática brasileira, inclusive, né? Ele fala de teologia sistemática com aplicação em cosmovisão mesmo. Na introdução daquela teologia sistemática, ele fala de cosmovisão. Eu indico, né, lógico, é um livro um pouco mais profundo, para quem já tem algum conhecimento de filosofia, de teologia, pode ser muito útil, né, a introdução desse livro. Então vamos lá. Pressuposição já foi. Agora, metanarrativa, né? Vamos entender o que é o conceito de metanarrativa, que é o que o James Sir quer dizer naquela definição quando diz que a cosmovisão pode ser expressa como uma história, né? Então vamos lá. Quem lembra das aulas de português na escola terá mais facilidade para entender e compreender o que significa metanarrativa. Uma das figuras de linguagem que aprendemos no ensino fundamental é a metalinguagem, isto é, uma forma de explicar ou expressar a linguagem usando a própria linguagem, né? O exemplo clássico é o dicionário, né, que usa palavras para explicar as palavras. Isso é metanarrativa. Isso é metalinguagem.
Da mesma forma, uma metanarrativa é uma maneira de expressar, explicar a história por meio de uma grande história. Então a metanarrativa é aquela grande história que dá sentido a todas as pequenas histórias, né? Quando o Searle diz que uma cosmovisão pode ser expressa por uma história, o conceito é o mesmo de metanarrativa, como eu já falei. Talvez a expressão de uma cosmovisão como uma grande história seja mais fundamental do que como um conjunto de pressuposições. As pessoas são mais narrativas do que teóricas. Preferem ouvir uma história do que pensar em um conjunto de afirmações que soam muito abstratas. Sabe o que é interessante? A Bíblia também prefere, né? Vista como um todo, ela é fundamentalmente uma narrativa. Deus quis se revelar desse jeito. Deus não se revelou com um livro de teologia sistemática, né? Mas ele se revelou como uma história, né? Ele se revelou como uma história. E mais do que uma história, a Escritura apresenta uma metanarrativa, ou seja, uma grande história, né? Quando Jesus começa a pregar nos evangelhos, ele anuncia o reino de Deus chegou. O que significa que Deus está intervindo na história. O termo reino de Deus chegou, como entendido pelos judeus, significa que Deus está intervindo, Deus está entrando na história. O anúncio da chegada do reino é o clímax dessa longa história da obra redentora de Deus, que remonta à aliança que o Senhor fez com o povo de Israel, lá com Abraão, para ser o povo escolhido e canal de bênção a todas as nações. Michael Gorin e Craig Bartholomew, no livro Introdução à Cosmovisão Cristã, afirmam o seguinte: a proclamação do Evangelho do Reino não é um anúncio de uma nova experiência ou doutrina religiosa. Trata-se, menos ainda, de uma oferta de salvação futura em um outro mundo espiritual. Esse Evangelho é um anúncio sobre para onde Deus está conduzindo a história do mundo inteiro. Jesus emprega uma imagem conhecida do Antigo Testamento para deixar isso claro. Um dia o mundo será o reino de Deus. Não estamos falando de uma mera experiência pessoal subjetiva. Antes, quando falamos da Bíblia como narrativa ou metanarrativa, estamos fazendo uma declaração normativa sobre a narrativa contada na Bíblia. É verdade pública. Toda metanarrativa é uma verdade pública, porque se você define todas as pequenas histórias numa grande história, isso vai ser verdade para todo mundo. É uma declaração de que essa é a maneira como Deus criou o mundo. A narrativa da Bíblia nos conta como o mundo realmente é. Essa é uma outra citação que eu fiz do livro Introdução à Cosmovisão Cristã. A metanarrativa cristã pode ser dividida em 3 atos, né? Enfim, vamos dar uma pausa aqui. Espero que tenha ficado claro também esse conceito de metanarrativa. Tá? Agora vamos ver como funciona a metanarrativa cristã, uma boa maneira de separar isso de forma didática, né? Como eu disse, a metanarrativa cristã pode ser dividida em 3 atos. E alguns botam 4 aí, mas eu vou botar o 4º junto com o 3º. Os 3 atos são o seguinte: criação, queda e redenção, né? Consumação está junto com redenção. É a partir dessa estrutura narrativa que o cristianismo deve pensar o mundo. É a partir dela que o cristão deve dar uma resposta às grandes perguntas da vida. Qual o sentido de tudo? Quem eu sou? Qual o problema do mundo? Qual a solução para o problema? Para onde estamos indo? Né? Definir metanarrativa dessa forma é uma boa maneira didática, né, de resolver a questão. Né? Importante, não há como fugir de uma metanarrativa. O mundo secular se gaba de sua racionalidade, assim como nas pressuposições, aqui também. Mas da mesma forma que vimos com os pressupostos, todos vivem a sua vida a partir de um grande enredo que lhes dá sentido. Um exemplo, a metanarrativa evolucionista é o que está em voga atualmente. Tratam como fato científico, a metanarrativa evolucionista, como fato científico, mas não deixa de ser uma grande história que é apresentada de forma normativa às pessoas. Faz parte da cosmovisão dos cientistas e, portanto, não pode ser fato científico. A verdade é que os cientistas pegam os dados e interpretam os dados a partir dessa metanarrativa, né? Ninguém melhor do que C.S. Lewis para descrever essa grande história, esse grande mito que é aceito pela fé, mas apresentado como um fato inquestionável. Eu vou fazer uma citação do Lewis aqui, que é grande, né? Peço paciência para vocês, mas é muito interessante como ele coloca essa metanarrativa contando como se fosse um mito mesmo, uma grande história, né? Fica até emocionante. Veja bem, o infinito vazio e a matéria se movendo inquieta para produzir aquilo que não tem a menor ideia do que seja. Então, num acaso percentual de 1 para milhões de milhões,
a condição em um ponto do espaço e do tempo borbulham numa pequena fermentação que é o início da vida. Tudo parece estar contra o herói infante de nosso drama, mas, de alguma forma, a vida é vitoriosa. Com sofrimento infinito, contra todos os obstáculos insuperáveis, ela se espalha, recria-se e se torna complexa, de uma ameba a uma planta até chegar a ser um réptil, até se tornar um mamífero. Vislumbramos brevemente a era dos monstros. Dragões ocupam a Terra, está se referindo aos dinossauros, tá? Devoram uns aos outros e morrem. Assim como a chama da vida começou fraca e pequena, no meio de imensa hostilidade dos seres inanimados, mais uma vez, em meio a animais maiores e mais fortes, surge uma pequena criatura, nua, tremendo e atemorizada, capengando, ainda não ereta, sendo a promessa de coisa nenhuma, o produto do acaso, de 1 para milhões de milhões. Ainda assim ela prospera, torna-se o homem das cavernas, com seu bastão e pedra lascada, murmurando e rugindo sobre os ossos de seus inimigos, arrasta pelos cabelos sua companheira que grita, despedaça seus filhos num surto de ciúmes, até que um deles fica velho bastante para matá-lo e despedaçá-lo também, atemorizado diante dos horríveis deuses que ele criou à sua própria imagem. Mas isso tudo são apenas as dores do crescimento. Espera até o próximo ato. Agora ele se torna o verdadeiro ser humano, aprende a dominar a natureza. A ciência vem e dissipa todas as superstições de sua infância. Cada vez mais ele se torna o controlador do seu próprio destino. Uma raça de semideuses agora governa o planeta. E talvez mais do que o planeta, pois a própria eugenia fez com que ficasse estabelecido que somente semideuses pudessem nascer. A psicanálise determinou que nenhum deles perderá ou manchará sua divindade. E o comunismo, que é tudo o que a divindade requer, estará pronto em suas mãos. O ser humano foi entronizado. E agora, note o toque final de gênio. Se o mito parasse nesse ponto, seria um tanto anticlimático. A última cena inverte tudo. Estamos no crepúsculo dos deuses. Por todo esse tempo, silenciosamente, persistentemente e fora do alcance do poder humano, a natureza, o velho inimigo, está constantemente devorando tudo. O sol esfriará, todos os sóis esfriarão. Todo o universo entrará em colapso. A vida, toda forma de vida será banida, sem esperança de retorno, de cada centímetro do espaço infinito. Tudo termina no nada e uma escuridão universal cobre todas as coisas. Normalmente isso é assimilado de forma inconsciente, mas não deixa de estar lá, influenciando profundamente como a pessoa vive a própria vida e como ela pensa sobre diversos assuntos. A guerra cultural que os cristãos devem travar é contra essa cosmovisão. Ela que está imperando nas academias, ela que está entrando no ensino das escolas, na educação. Quanta diferença faz acreditar que o universo tem uma origem na decisão criativa de um Deus pessoal, todo-poderoso e bom, a propósito para a nossa existência. Quem assume a metanarrativa secular descrita por Lewis agora há pouco, não pode assumir que as coisas façam sentido. Como viver de forma coerente com isto? Veja como é interessante enxergar as coisas dessa forma. Veja como é interessante resumir cosmovisões em metanarrativas. É assim, essa historinha, né, que vem de uma substância impessoal, as coisas vêm surgindo do nada, e aí vem a ascensão da humanidade por meio da ciência, que consegue controlar a natureza, e a própria humanidade decidindo quem nasce, né, como as pessoas nascem por meio de engenharia genética. Só que aí a grande consumação, né, para onde a história está caminhando para um incrível, para um abrangente breu, né, escuridão e frio total, porque as coisas estão se afastando, né, e um dia todas as estrelas esfriarão, será tudo frio, será tudo escuro, né? Essa é a esperança de futuro de um darwinista evolucionista, que é o que a visão em voga atualmente, né? E veja como é diferente de como nós pensamos. A nossa visão de futuro, ela é pessimista enquanto Cristo não volta, mas a partir do momento que Cristo volta, aí sim as coisas, a história realmente começa, né? Então vamos lá, vamos tratar a cosmovisão para terminar aqui, já estou terminando. O esboço de uma cosmovisão cristã é importante a gente fazer aqui agora, porque isso vai guiar as nossas próximas aulas, né? Primeiramente, a cosmovisão precisa responder certas perguntas. Essa é uma forma interessante de a gente tomar consciência da nossa própria cosmovisão. A gente dá algumas perguntas importantes sobre a vida, sobre a realidade, e ao responder elas a gente está começando a tomar consciência do que a gente acredita, né?
O James Hurd, nesse livro que eu falei, Dando Nome ao Elefante, ele cita 7 perguntas. Uma, qual é a realidade básica? Outra, qual é a natureza do mundo que nos rodeia? O que significa ser humano? O que acontece na morte? O que acontece na morte? Por que é possível chegar a algum conhecimento? Como sabemos o que é certo e o que é errado? De que trata a história? São perguntas interessantes, essas 7 perguntas, né? E uma cosmovisão precisa dar respostas a elas. Portanto, elas servem de um ótimo diagnóstico para identificar as visões de mundo, né, como eu falei. Né? Se a pessoa responder, por exemplo, que depois da morte não há nada, apenas a extinção da consciência, está pensando de forma naturalista. Ou se alguém responder que a realidade básica é a grande força ou energia, é uma grande força ou uma energia, e que a natureza é uma emanação desse ser impessoal, dessa força, dessa energia, estará pensando como um panteísta. O cristianismo também vai ter resposta a essas perguntas. Né? Então agora, o esboço da cosmovisão cristã que eu quero fazer com vocês, né, dividindo em 3 perguntas mais básicas do que as 7 que eu falei. Né? O esboço é o seguinte: criação, qual a origem de tudo? Queda, qual é o problema? Tem algum problema aí, as pessoas morrem, sofrimento existe, qual é o problema? Né? Redenção, qual é a solução? E a consumação, ela vem junto aí da redenção. Né? Enfim, eu não vou me alongar mais aqui, teria mais alguma coisa para falar, mas vai ficar muito longo a história. Né? Eu vou começar a próxima aula a partir daqui, desse esboço da cosmovisão cristã, desses 3 atos, né, que formam uma grande metanarrativa cristã, né? Criação, queda e redenção. Semana que vem eu continuo a partir daqui. Espero que tenha ficado claro. Tá? Eu sei que é um assunto que às vezes aprofunda um pouco, fica um pouco complexo alguns conceitos. Né? Desculpa as gaguejadas aqui, né? Ainda estou aprendendo a me expressar bem. Mas é isso, meus irmãos. Fica por aqui. Esse assunto é muito importante, muito edificante. As coisas vão ficar até mais próximas da nossa realidade, do cristianismo bíblico, a partir da aula que vem. Tá? Fiquem com Deus. Tá? E é isso.